A seguir, a gente generaliza essa discussão para as funções racionais. A gente chama de função racional uma função que é um polinômio dividido por um outro polinômio. Então, isso é uma função dita racional. Racional aí não é de lógica, não, tá? Racional é que é uma razão de duas funções, tá? Então, o racional é para denotar que é uma função que se constrói a partir de uma razão, de uma divisão, tá? Então, a gente chama de função racional uma função que é obtida pela divisão de dois polinômios. Então, no geral, a aparência de uma função racional é essa daqui. Então, aí vocês estão vendo o que é a fórmula geral de um polinômio ali no numerador, a fórmula geral de um outro polinômio no denominador. Esses polinômios podem ter graus diferentes, não tem problema. Então, isso são as funções racionais. Eu perguntaria aí para a turma, né? Eu falei aqui antes que as funções polinomiais não tem jeito de dar errado, tá? Qualquer coisa que eu faça com qualquer número que eu escolha para jogar na função polinomial, a conta que permite a gente calcular o valor da função para aquele valor de x sempre dá certo. A pergunta que eu faria para vocês é: numa função racional, tem jeito de essa conta dar errado de vez em quando? Quem saberia? Então, tem sim. Sim? Qual que é o jeito de dar errado? Quando o denominador se iguala a zero, Exatamente. Então, as funções racionais, o domínio delas pode excluir alguns valores de x. E quais vão estar excluídos? São exatamente os valores que fazem com que o polinômio do denominador se anule. Ok? Então, é só para a gente entender aqui que essa coisa de domínio é isso. Onde tem jeito de fazer a conta, onde não tem jeito de fazer a conta. Neste caso, pode ser que tenha alguns valores de x em que não tenha jeito da gente fazer a conta de quanto dá o resultado. Pode ser que todos os valores de x admitam ser colocados aí se o denominador da função racional, se o polinômio que está lá no denominador, nunca foi igual a zero, o que pode acontecer. Então tá aqui na figura um exemplo de uma função racional que nunca chega em zero. Essa função f de x é igual a x2 menos x mais 1, dividido por x2 mais 3, é fácil de ver, né, que x2 mais 3 não tem jeito de ficar igual a zero, porque qualquer valor de x que eu ponho, esse denominador vai ser maior ou igual a 3. Se eu ponho x igual a zero, dá 3. Se eu ponho qualquer outro valor de x, dá maior do que 3. Então, o denominador é sempre maior que zero, esse denominador nunca se anula. Então, para essa função, a gente tem que o domínio, igual nos polinômios, é sempre, neste caso, né, todo o conjunto da reta real. Para esta função, a gente tem essa situação. Agora, para essa outra função, ao invés de colocar o denominador x2 mais 3, eu coloco x2 menos 3. Nesse caso, claro, né, 3 é um número que, se eu elevar um certo número ao quadrado, tem jeito de obter 3. Esse número elevado ao quadrado dá 3 é a raiz de 3. É o número real que existe, tá? Raiz de 3, se eu coloco aqui no lugar de x, esse denominador vai para zero, e menos raiz de 3 também, né? Menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos com menos anula, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Esse denominador, então, se anula também para x igual a menos raiz de 3. Aí a gente tem um gráfico que se parece com isso daqui. Se parece com essa coisa que está aqui mostrada, né? A função, então, que a gente comentou, ela não tem jeito da gente fazer a conta
de quanto dá o valor da função, para o valor x igual a menos raiz de 3, nem para o valor x igual a mais raiz de 3. Esses dois valores estão excluídos do domínio da função. Então, na hora que a gente vai traçar o gráfico dessa função, o gráfico pode cobrir todos os valores e, obviamente, na hora que o x chega perto desses valores, alguma coisa estranha pode acontecer. Aqui a gente está vendo pelo gráfico, né, que a gente chegando perto aqui pela esquerda aqui do valor menos raiz de 3, a função está indo aqui para valores muito grandes, e a gente vai ver mais na frente no curso que a função se aproxima de infinito, quando o x está aproximando de menos raiz de 3 pela esquerda. E se aproxima de menos infinito quando a função se aproxima de menos raiz de 3 pela direita. Depois a gente vai discutir mais essa questão de para onde está indo o valor da função. Isso é discussão que a gente vai ver quando a gente estiver discutindo limites, tá? Por hora, aqui é só importante, então, a gente entender que esse gráfico que está mostrado é o gráfico da função racional x² menos x mais 1 dividido por x² menos 3, e que é um gráfico que tem dois pontos que não podem ser traçados, que é para x igual a menos raiz de 3 e x igual a mais raiz de 3. Aqui eu estou colocando, deixa eu trocar aqui. Aqui eu estou colocando o código Sage para mostrar esse gráfico que está representado aqui em cima. Aqui tem duas coisas que eu chamo atenção nesse código. Observem, né? Eu falei que a função está se aproximando de mais infinito quando eu estou indo para cá, para esse lado aqui, estou aproximando dessa parte do gráfico. A função está indo para menos infinito quando eu estou aproximando dessa outra parte do gráfico. Então, se eu tentar plotar o gráfico deixando livre, plotar qualquer valor que aparecer, é claro, né, o computador não vai mostrar dentre os números, não vai calcular um valor infinito. Mas, à medida que a gente estivesse chegando lá pertinho, sem encostar no valor proibido, tá, o valor que seria mostrado ficaria gigantesco. Isso faria o gráfico da função aparecer como se essa parte que a gente está representando aqui, esse desenho que está aqui, ele ficaria meio que invisível. Deixa eu abrir aqui a janela do SageMath para mostrar esse ponto. Então, deixa eu copiar aqui x2 menos x mais 1 dividido por x2 menos 3. f de x igual a x2 menos x mais 1 dividido por x2 menos 3. Ok? A função é essa. Deixa eu só ver aqui o intervalo que eu estou mostrando, é de menos 15 até 20. Plot f de menos 15 até 20. Vamos plotar. Então, como eu disse, na primeira vez que eu chamo o Sage, ele demora um pouquinho. Aí, já chegou. Eu espero que vocês estejam notando, tá? Que este gráfico aqui é um gráfico primeiro. Olha a escala aqui do eixo Y. Ela está indo lá de menos 200 até 1000. Então, aquela parte que a gente estava mostrando antes ficou aqui comprimida numa faixinha pequenininha ali ao redor do eixo do X. Deixa eu alterar aqui agora e fazer y max igual a 20, y min igual a menos 20, por exemplo.
Ok, aqui já está mais parecido com aquilo que a gente mostrou lá na figura que está lá no livro, né? Mas ainda tem aqui uma coisa esquisita. O Sage está tentando dar uma continuidade para o gráfico, como se o gráfico fosse, ele saltasse aqui do valor muito grande para um valor muito pequeno, contínuo. O que está errado, né? Na verdade, a função ela não existe para x igual a menos raiz de 3, e ela não faz esse traçado aí que passa pelo menos raiz de 3. Então, para o Sage detectar que isso está acontecendo, eu coloco aqui. Deixa eu só ver se esse throw até polos igual a show, na verdade, né? True não. Agora sim. Agora a figura ficou igualzinha a que a gente mostrou lá no livro, tá? Em que agora eu estou colocando aqui uma linha tracejada cinza, não sei se está visível aí para todo mundo, mas aqui no gráfico agora tem uma linha tracejada cinza exatamente no lugar em que é proibido colocar um ponto. Então, esse gráfico agora está correto e está representando o que a gente quer enxergar ali nessa função que a gente está representando aqui. No gráfico que eu acabei de traçar no Sage, eu coloquei máximo em 20, mínimo em menos 20. Estou vendo aqui que no livro está de menos 5 a 5, mas aí questão de escolha, tá? Desse jeito, eu só chamo a atenção que assim dá para ver o que acontece com a função. Espero que vocês tenham percebido que sem definir esse valor máximo e mínimo de y, a gente não consegue ver o que está acontecendo no gráfico. Bom, então indo para frente aqui. O domínio, então, das funções racionais, conforme a gente falou, né? Aquela função racional cujo denominador nunca vai para zero, tem domínio igual dos polinômios. Está valendo qualquer valor de x. Já essa função racional que tem um denominador que vai para zero em x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3, o domínio é todo valor de x, exceto menos raiz de 3 e raiz de 3. Ok? Então, a lógica do domínio é só listar. Está excluído do domínio todo mundo que causa a operação proibida de divisão por zero, que é o que pode dar errado no caso de funções racionais.